Há tanta coisa acontecendo ao redor do mundo. De fato, neste mês aconteceram dois grandes eventos, uma no mundo, a outra na igreja, que foram tão proféticas. Outra peça, outras duas peças do quebra-cabeça profético se juntando, mostrando-nos que não temos mais muito tempo. Peguem suas Bíblias e vamos ao livro de Hebreus, capítulo 11. Acredito que o tempo está se esgotando. E no livro de Hebreus, capítulo 11, nós vemos este capítulo da fé. E será preciso fé para desenvolver um relacionamento com Deus. Será preciso fé para que tenhamos uma experiência individual correta com o Senhor. Será preciso fé para que você e sua família e para que nós possamos despertar a igreja antes que seja tarde demais e terminar o trabalho. Isso será feito pela fé. Não podemos fazer isso com o nosso próprio poder e força. E não desanimem, não importa quantas coisas tenham acontecido para tentar impedi-lo e desencorajá-lo. A Bíblia diz que andamos pela fé e não pela vista. Você pode não perceber como sua experiência o levará mais perto do Senhor ou de sua família, e como seu casamento será salvo, com seus filhos ou com um jovem que você não terá essa experiência com Deus. Mas não desanimem. Andamos pela fé e não pela vista. E o justo viverá pela fé. E no livro de Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz, começando no verso 7, e diz: pela fé, Noé, homem de Deus, divinamente avisado. Agora observem o que a Bíblia diz. Ainda não tinha visto. Então, a Bíblia diz que o que Noé viu, ele não poderia ver no mundo normal. Ainda não foi visto, ainda era profecia, mas Noé creu pela fé na palavra de Deus. E embora o sol estivesse nascendo e se pondo, embora parecesse que tudo estava acontecendo normalmente, comendo e bebendo, comprando e vendendo, e o livro de Hebreus capítulo 11 diz que Noé, sendo avisado por Deus das coisas que ainda não se viam, moveu-se com medo. E o que ele fez? Ele preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E então, meus irmãos e irmãs, há um trabalho de preparação para nós e nossas famílias, se quisermos estar prontos para esta crise que está prestes a acontecer. E isso é o que o Senhor colocou em meu coração. Nós precisamos treinar, nós precisamos nos preparar. A Bíblia nos diz por quê. E diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Isso significa que para estarmos preparados, para não sermos destruídos, mas salvos, precisamos de conhecimento. Em outras palavras, precisamos de uma escola. Na verdade, eu quero que vocês escutem isso por um momento. No livro Testemunhos para Ministros, vocês estão se voltando para a tela. Testemunhos para Ministros, página 472. Esta é uma visão séria que o profeta teve, e quando ela recebeu essa visão, ela viu que um ataque à igreja de Deus estava para acontecer. E o que Satanás faria nos últimos dias, esse dragão, para tentar destruir o remanescente. E o que Satanás faria? Ele tinha um plano que ele traçou com seus demônios, sobre o que ele poderia fazer para tomar o controle do mundo e da igreja. Agora, meus irmãos e irmãs, não tenho tempo para analisar todo o plano do inimigo. Mas o que eu quero que vocês façam é que vocês leiam por vocês mesmos. Vou ler um parágrafo selecionado e quero que vocês vejam o que ele diz. Em Testemunhos para Ministros, página 472, diz: à medida que o povo de Deus se aproxima dos perigos dos últimos dias, Senhor, unge estas palavras conforme as abrimos, para que possamos entender a inspiração divina. Por favor, Senhor, mostra-nos que podemos fazer algo para ajudar a construir a Tua abóboda do fim dos tempos e concluir esta obra. Abençoa-nos agora em nome de Jesus. Amém. E diz: à medida que o povo de Deus se aproxima dos perigos dos últimos dias, Satanás realiza uma consulta séria com seus anjos sobre o plano mais bem-sucedido para destruir sua fé. Satanás tem medo da fé dos adventistas do sétimo dia e diz que ele vê que as igrejas populares que são a Babilônia já estão dormindo devido ao seu poder enganoso.
Ao agradar a sofismas e maravilhosas mentiras, ele pode continuar a mantê-los sob seu controle. Satanás já tem as igrejas no mundo, mas continua dizendo, portanto, ele ordena aos seus anjos que preparem armadilhas especialmente para aqueles que estão esperando a segunda vinda de Cristo e estão se esforçando para guardar todos os mandamentos de Deus. Você e eu sabemos que esta é a igreja remanescente. Isto é, alguns adventistas do sétimo dia, somos nós. Continua dizendo, Testemunho para Ministros, página 473, parágrafo 1. Continua dizendo, nós lideramos a igreja romana a infligir prisão, tortura e morte. Aqueles que se recusam a obedecer aos seus decretos, e agora que estamos harmonizando as igrejas protestantes e o mundo com este braço direito da nossa força, finalmente teremos uma lei para exterminar todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Então, Satanás está falando e planejando seriamente. Ele aborda várias coisas, mas então continua e diz isso. Depois de expor alguns detalhes de como corromper as igrejas e o mundo, e diz, mas antes de tomarmos essas medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar e enredar aqueles que honram o verdadeiro sábado. Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho, e continua. Eles podem pensar que estão seguros porque acreditam na verdade. Agora escutem isso. Diz que eles podem pensar. Este é Satanás falando. Eles podem pensar que estão seguros porque acreditam na verdade, mas a indulgência no apetite ou nas paixões inferiores que confundem o julgamento e destroem o discernimento causarão a sua queda. Satanás entende isso, irmãos e irmãs. E continua. Eu pulei mais alguns, mas continua. Apresentar o mundo diante deles em sua luz mais atraente, para que possam acumular seu tesouro aqui e fixar sua afeição nas coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para impedir que aqueles que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Satanás diz, preciso impedir que o povo de Deus obtenha meios, recursos, qualquer coisa que seja necessária para avançar a obra. Agora escutem o que ele diz. Este é o livro Testemunhos para Ministros, página 473. Isto é o que Satanás está dizendo. Mantenha o dinheiro em nossas fileiras. Mantenha o dinheiro em nossas fileiras. Então Satanás diz, eu sei que se eles ganharem dinheiro, eles podem me derrotar, porque eles podem usar esse dinheiro para colocar em prática as experiências necessárias para ganhar essa experiência. E diz, quanto mais recursos obtiverem, mais colocarão em perigo o nosso reino, tirando-nos os nossos súditos. Façam com que se importem mais com o dinheiro do que com a edificação do reino de Cristo e a propagação das verdades que odiamos. As verdades que odiamos. E não precisamos temer a sua influência, pois sabemos que todo egoísta e ganancioso cairá sob o nosso poder e serão finalmente separados do povo de Deus. Agora, meus irmãos e irmãs, Satanás quer assumir o controle do dinheiro. E adivinhem o que, irmãos e irmãs? Nem sempre queremos usar o dinheiro, mas vou dizer-lhes uma coisa. Existe uma responsabilidade pessoal que cada um de nós tem. E o que Satanás faz, às vezes, é nos fazer pensar que todos os outros estão fazendo isso, que a responsabilidade é de outra pessoa. Vocês sabiam, irmãos e irmãs, que o reino de Satanás pode estar à beira da destruição quase da noite para o dia. Então eu quero que vocês façam isso. Vocês sabiam que a inspiração diz em Patriarcas e Profetas, página 95, que tudo o que Noé tinha, ele investiu na arca. Chegou a hora, irmãos e irmãs, e veremos hoje que 2025 não é um ano comum. Vamos voltar ao nosso estudo e nos aprofundarmos e então descobrir o que aconteceu neste mês, que está se encaixando, nos mostrando que não nos resta mais muito tempo. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês e eu hoje não estamos vivendo em tempos comuns. Estamos enfrentando os momentos finais da história desta terra. E não é porque eu estou dizendo isso, mas porque os fatos dizem isso.
porque as evidências dizem isso, porque de fato todos os campos do conhecimento humano dizem isso, apontando para o fato de que estamos vivendo nos últimos dias da história desta terra. E tudo o que teríamos de fazer, se vocês se tornassem estudiosos da Bíblia e do Espírito de profecia, se vocês se tornarem um estudante da história, se vocês se tornarem estudante dos eventos atuais, do que está acontecendo ao redor do mundo, poderemos ver nos eventos que estão acontecendo em 2025 que a escrita está na parede. Reconheceremos que o tempo não pode continuar mais por muito tempo e que Deus tornou possível para você e eu vermos que este não é um tempo comum. Vocês sabiam que agora mesmo as próprias instituições que formaram a estrutura e o fundamento da sociedade estão rapidamente se desintegrando? O mundo está se desintegrando, a América está se desintegrando, todos os países deste globo estão se desintegrando. E este desmoronamento está levando a uma grande e estupenda crise, o que a inspiração chama de a crise final. Não nos resta mais muito tempo, e Deus tornou possível para você e eu entendermos onde estamos na corrente do tempo. Como eu sei? Vejam Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, começando no versículo 11. Vamos ler isso juntos. O que a Bíblia diz? Ela diz, e isso sem adivinhar o tempo. A Bíblia diz, e que conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Então a Bíblia está dizendo que é possível não adivinhar o tempo. Agora, nunca deem ouvidos ao homem. O homem mentirá para você, mas a Bíblia é a verdade. Não me importa o que os homens digam, Deus diz que podemos saber o tempo. E ao longo de toda a história, Deus tornou possível que tivéssemos uma experiência semelhante à dele. Vejam, Deus conhece o tempo e todo o povo de Deus que esteve conectado a ele conheceu o tempo. Volte para Gênesis e Apocalipse e observem do começo ao fim, observem os patriarcas e os profetas. Todos eles conheciam o tempo. Desde o tempo de Adão, a promessa da descendência vindoura foi feita. Observem Enoque, observem Noé, observem Abraão, e nenhum desses homens eram ignorantes. Deus os havia dado. Vocês se lembram do que Deus disse a Abraão? Poderia eu esconder de Abraão o que faço? Então, meus irmãos e irmãs, os patriarcas e os profetas conheciam o tempo. O antigo Israel, a nação do antigo Israel, conheciam o tempo. Os primeiros cristãos conheciam o tempo. Os primeiros reformadores conheciam o tempo. Os primeiros adventistas conheciam o tempo. Os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia conheciam o tempo. E vamos descobrir que até o diabo e seus anjos conhecem os tempos. E os únicos tolos o suficiente para pensar que não podemos conhecer o tempo somos eu e você. O que aconteceu conosco? Deixamos o diabo nos enganar e iludir, mas quando voltamos à Bíblia e estudamos por nós mesmos, sabemos claramente, como Romanos 13, verso 11 diz, e que podemos conhecer o tempo. Deus nos deu um mapa que aponta todos os marcadores de caminho na jornada rumo ao céu. E não precisamos adivinhar nada. Vimos isso no livro O Grande Conflito, página 598. Aliás, vão para Apocalipse, capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, sabemos que Deus deixa claro que todo o povo de Deus conhecia o tempo, mas não apenas o povo de Deus. A Bíblia é clara que até o próprio diabo conhecia o tempo, irmãos e irmãs. E Deus queria que o povo de Deus entendesse isso, de fato, na sua tela. Vocês verão nos materiais de estudo de 1888, página 802, o profeta diz isso. Mais do que nunca, tenho sentido que nossas igrejas, não apenas o mundo, Deus diz que nossas igrejas precisam da mensagem de advertência que Deus deu para despertá-las. Deus está tentando nos despertar e nos fazer sentir nossa responsabilidade em meio à densa escuridão que cobre a terra. Cada raio de luz que vem do céu deve brilhar. Ela diz que as advertências e súplicas da palavra de Deus e o cumprimento das profecias e eventos que ocorrem diariamente, é isso que estamos observando, esses eventos diários, porque estamos tentando entender os eventos atuais à luz da profecia bíblica, para que possamos captar os primeiros vislumbres.
O profeta continua e diz que o cumprimento das profecias e os eventos que ocorrem diariamente ao nosso redor são apenas vagamente compreendidos. Então, vemos os eventos, mas não sabemos o que eles significam, e então queremos entender o que eles significam. E diz que muitos não compreendem, aqueles que professam crer na verdade presente, não apenas os membros nominais da igreja, mas até mesmo aqueles que professam crer na verdade presente. A inspiração diz que eles entendem apenas vagamente. E estamos sendo desviados por todas essas várias coisas, sem realmente entender como os eventos atuais se encaixam na linha da profecia bíblica. E continua dizendo... E diz que Satanás quer que os homens durmam, enquanto ele está ativamente trabalhando, semeando as sementes do erro. Todos os olhos no universo em queda estão voltados para as cenas que se desenrolam diante de nós. As cenas finais do grande conflito, a consumação da longa luta do mal contra o bem, do inferno com o céu. E, meus amigos, nós temos um céu a ganhar e o inferno a perder. E nós podemos ganhá-lo por meio do relacionamento com Jesus Cristo. E assim, Satanás está tentando nos manter dormindo para que não acordemos. Agora, meus irmãos e irmãs, observem o que Apocalipse capítulo 12 diz. Em Apocalipse capítulo 12 e no verso 12, observem o que a Bíblia diz. E diz... Portanto, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas então diz, ai dos que habitam na terra e no mar. Por quê? Porque o diabo desceu a vós com grande ira. Por quê? Porque ele não está adivinhando. Não é isso que a Bíblia diz. Porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Então, evidentemente, a Bíblia é clara de que o diabo sabe o tempo. Agora, como é que o diabo sabe o tempo e eu e você não conseguimos saber o tempo? Vou dizer a vocês hoje que há algo que precisamos fazer. Aliás, vamos para Mateus capítulo 8. Deixem-me mostrar isso novamente. Mateus 8. Não apenas o próprio diabo, mas todos os demônios sabem disso. Vejam, Mateus 8... Em Mateus capítulo 8, quero que vocês anotem isso em suas anotações. Queremos ser claros, relacione esses textos. Não deixe que os homens mintam para vocês. Em Mateus 8, a Bíblia diz, começando no verso 29, e diz, e eis que eles gritaram, falando desses demônios que controlavam os endemoniados. A Bíblia diz, eis que eles gritaram, dizendo que... O que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar? Agora observem as 3 últimas palavras. Circule-as, sublinhe-as. Diz, antes do tempo. Então, os demônios conheciam o tempo. Eles sabiam que o seu tempo de destruição e tormento ainda não havia chegado. Se vocês estudarem a Bíblia, saberão que eles estão falando sobre o fogo do inferno. E em Apocalipse 14, no final da terceira mensagem, diz que os demônios e os pecadores serão atormentados com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E então isso está falando sobre o fogo do inferno, e eles reconhecem que, mesmo depois de 4.000 anos de história humana, ainda não era o tempo. Eles sabiam que havia uma história de 6.000 anos nesta terra, 1.000 anos no céu para o povo de Deus, e então o mundo será destruído. Eles entendem isso. Como eles entenderam isso? Eles não eram infinitos em conhecimento. Veremos que eles entenderam isso estudando as Escrituras. De fato, o profeta nos diz isso no livro Profetas e Reis. Veremos isso em outra ocasião. Agora, meus irmãos e irmãs, o profeta diz, para entender o tempo, assim como o diabo o fez, precisamos estudar as Escrituras, mas não podemos chegar com ideias pré-concebidas. No livro Early Writings, página 67, vejam na sua tela, diz, disse o anjo, negue-se a si mesmo, você precisa jejuar. Alguns de nós tivemos tempo para entender a verdade e avançar passo a passo, e cada passo que demos nos deu força para dar o próximo. Mas então o profeta diz, mas agora o tempo está quase terminando. E o que vocês levaram anos para aprender, eles terão que aprender em poucos meses. Agora, quero que vocês entendam que em 2025, esta citação nunca foi tão precisa quanto em 2025. Vocês e eu estamos vivendo nesse período de poucos meses.
E assim, meus irmãos e irmãs, o texto diz: mas para aprender, o que outros levaram anos para aprender, levaremos poucos meses. Observem o que ela continua dizendo, e diz que eles também terão muito a desaprender e muito a aprender novamente. Então teremos que voltar e descobrir que há coisas que pensávamos saber e que não sabemos. Não está na Bíblia, e coisas que pensávamos não serem verdadeiras e que não são verdadeiras e que estão na Bíblia. E a maneira como saberemos a diferença não é por quem disse, mas vamos analisar tudo e comparar com a lei e o testemunho. Tudo o que eu digo, certifiquem-se de ler na sua Bíblia. É por isso que eu disse para vocês lerem. Agora, meus irmãos e irmãs, se eles se alinham com a Bíblia, significa que ela está em harmonia com a luz que Deus nos deu. Isaías 8:20 nos diz isso. E então temos que entender que, se vamos aprender que 2025 não é um ano comum, então temos que ver que a Bíblia e os eventos vindouros são como um quebra-cabeça. Temos falado sobre isso repetidamente, porque nunca entenderemos isso a menos que vejamos as peças do quebra-cabeça. O que aconteceu com o Papa foi uma peça. O que aconteceu com a eleição presidencial foi uma peça. O que aconteceu neste mês, uma peça, duas peças que queremos pegar e entender enquanto estudamos juntos. Mas vamos um pouco mais adiante. Agora, meus irmãos e irmãs, vão para suas Bíblias para o livro de Jeremias. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 5. Agora, por que estamos indo lá? Vou mostrar a vocês em um momento. Vão para Jeremias 5. Estamos indo para lá porque encontramos para entender as peças do quebra-cabeça. E vocês se lembram que a primeira coisa que tivemos que descobrir foi que, para entender a crise, tínhamos que entender que há um limite. Há um limite. Agora, antes de chegarmos a esse limite, eu quero mostrar a vocês algo na tela muito surpreendente. Vocês se lembram de que dissemos que não apenas o povo de Deus, mas até mesmo o diabo conhece o tempo? Olhem para a tela por um momento. Vocês veem esse livro? Este é um livro na tela que se chama 2025 e o Professor Mundial. Vamos mostrar a vocês que o próprio diabo sabe que há uma urgência ligada ao ano de 2025. Agora, meus irmãos e irmãs, esta é outra peça do quebra-cabeça. Vejam o que diz. Agora, esta é a contracapa do livro na sua tela. Vou ampliá-la para que vocês possam ver. E diz: a cada 100 anos, nossa hierarquia espiritual precisa decidir definitivamente o destino da humanidade. Agora, vamos ver que este é um grande ocultista que acredita que 2025 é muito significativo. Vamos falar sobre quem são eles e do que se trata. E diz, agora vejam o que diz, e diz: este livro mapeia esses conclaves hierárquicos. Interessante que eles usem a palavra conclave. Sabemos que existe apenas uma igreja que, em última análise, usa a palavra dessa forma quando seleciona um novo Papa. Mas diz conclaves de 1425 a 2025. Agora, o que vocês vão descobrir é que essa grande suposta hierarquia se reuniam uma vez a cada 100 anos para decidir o destino do mundo durante a última parte daquele século. Então falava-se sobre eles, se encontrando em 1425. Se eles se encontravam a cada 100 anos, qual seria a próxima vez que eles se encontrariam? 1525, depois 1625, depois 1725, depois 1825, depois 1925, e então qual será a próxima vez que se encontrarão? Desde 1925, a próxima vez que se encontrarão será em 2025. Meus irmãos e irmãs, isso não é algo que eu inventei, isso é algo que eles vêm fazendo há centenas de anos e está neste livro. Este livro foi escrito muito antes de 2025. As informações deste livro foram escritas na década de 1940. E vou mostrar a vocês o que ele diz. Ele continua dizendo:
que nós nos encontraremos. Os 3 reconhecimentos delineados por este mestre diabólico, e ele fala sobre essa pessoa que deveria estar fazendo isso, e então diz que nos reuniremos em torno da bandeira conforme 2025 se aproxima, e ajudaremos o professor mundial. Agora, vejam o que ele diz. Se vocês olharem na tela, diz: este é um pequeno livro muito útil para aqueles que desejam se avaliar sobre a urgência do ano 2025. Meus irmãos e irmãs, até o diabo sabe que 2025 é um ano urgente. É um ano significativo, não é um ano comum. E diz que é o ano em que os mestres se reúnem em seu conclave único em um século. Agora, meus irmãos e irmãs, este é o ano. E adivinhem sobre o que eles estão se reunindo? Quero que vocês vejam o que está escrito na tela. Este é um blog no qual esses ocultistas e espiritualistas se reuniram. E diz aqui: o reaparecimento de Cristo. O reaparecimento de Cristo. Agora, eu quero dizer a vocês quem eles são. Esse grupo é apenas um fragmento de uma mulher chamada Alice Bailey. Quantos já ouviram falar de Alice Bailey? Alice Bailey era uma ocultista. Aliás, vocês podem ver na tela, onde fala sobre Alice Bailey. Diz aqui, em 1923, primeiro pergunta o que aconteceu com Alice Bailey. E diz que em 1923, com a ajuda de Foster Bailey, Alice Bailey fundou a Escola Arcana, que faz parte do Lucis Trust. Será que esse nome lhe parece familiar? Lucis? Diz: esta escola oferecendo correspondência educacional, instrução meditativa e estudo guiado com base em seus escritos. Interessante. Esta mulher inspirou uma escritora, uma falsificação. Diz: Bailey continuou a trabalhar até sua morte em 1949. Então, este livro foi elaborado a partir de uma compilação de seus escritos, nos quais ela faleceu em 1949, todos falando sobre 2025. E continua dizendo, a Lucis Trust, anteriormente conhecida como Lucifer Publication Company, agora, meus irmãos e irmãs, o livro foi escrito sob este título, A Companhia de Publicação de Lucifer. Agora, quero que vocês entendam o que eles estão dizendo. Continua. Quero que vocês vejam isto. No seminário, diz, em um webinar, no início deste mês, abordamos brevemente o tema do aparecimento ou reaparecimento de Cristo, vendo-o da perspectiva de Cristo, à luz de nossa compreensão muito limitada. Agora, estes são os ocultistas falando sobre isso e continuam dizendo, e diz, como resultado do trabalho iminente no plano físico, sob o olhar de toda a humanidade, no ensinamento de Alice Bailey, que lemos, e eles estão citando Alice Bailey, disse que Cristo é o ensinamento no mundo. Agora observem que eles o chamam de Cristo. Disse o instrutor do mundo e não um instrutor cristão. Ele mesmo nos ensinou que tinha outras ramificações e para elas, ele significou tanto quanto significou para o cristão ortodoxo. Eles podem não chamá-lo de Cristo, mas têm seu próprio nome para ele e o seguem tão verdadeira e fielmente quanto seus irmãos. Agora, vocês precisam observar como a verdade e o erro se misturam. Ela o chamou de Cristo e disse que até ele mesmo disse que eles têm outros rebanhos. Mas, meus irmãos e irmãs, Jesus nunca disse isso. Você disse, eu pensei que ele tivesse dito isso. Não, em João 10, verso 16, ele diz, tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco. Então, ele tem ovelhas. Ele nem diz ovelhas, mas ele tem muitas ovelhas no plural. Eu tenho, que não são deste aprisco. Mas ele diz, também me convém trazer estas, e haverá um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10, 16. Então ele não tem rebanhos, ele tem um rebanho, e essa é a igreja remanescente da profecia bíblica.
Agora, meus irmãos e irmãs, mas isso diz que ele tinha muitos rebanhos. Vocês podem ver que este não é o verdadeiro Cristo de quem eles estão falando. Este é um falso Cristo. Este é o anticristo e ela está falando sobre como ele vai reaparecer. Agora, eu quero que vocês observem o que continua dizendo. Olhem na tela e diz, aqui falando sobre o que é realmente acontecendo. Diz que o Cristo, na verdade, é um grande amigo na família humana. Continua dizendo, e no futuro uma humanidade mais esclarecida compreenderá o papel que ele desempenhou. E continua dizendo, então, talvez neste webinar possamos começar a entender o nosso papel. Agora observem o que eles disseram. E ele vai reaparecer em um futuro não muito distante. Vocês veem isso? Agora vejam o que diz. Este período de preparação é de um período, vejam o que eles dão como período, de aproximadamente 1946 a 2025. Agora observem como eles chamam esse período. De 1946 a 2025 é chamado de período de preparação. De 1946 a 2025. Agora vejam o que diz. Um período relativamente curto, um tempo relativamente curto de uma perspectiva evolucionária foi denominado. Agora observem como eles o chamam, o estágio do precursor. Agora, meus irmãos e irmãs, tudo que Deus tem, Satanás tem uma falsificação. Eles chamam isso de período do precursor, a preparação. Agora, quem foi chamado? Quem foi o homem chamado que preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo? Este foi João Batista. Ele foi chamado de precursor. Ele foi aquele que veio pouco antes da vinda de Jesus. Isso quer dizer que há um período de tempo pouco antes da vinda de Jesus e é chamado de período de preparação, o estágio do precursor, e isso é entre 1946 a 2025. Mas depois de 2025 não há mais tempo para preparação, é hora do reaparecimento de Cristo. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês sabiam que o profeta nos disse que as sociedades secretas, o ocultismo, tudo isso desempenharia um papel na preparação do caminho para Satanás vir, fingindo, pretendendo ser Jesus pela segunda vez? Vejam na sua tela, volume 8, página 27. Vejam o que o profeta diz, e diz, o mundo é um teatro. Os atores como habitantes estão se preparando para representar seu papel no último ato do drama. Com as grandes massas da humanidade não há unidade, exceto quando os homens se confederam para realizar seus propósitos egoístas. Deus está olhando, seus propósitos em relação aos seus súditos rebeldes são cumpridos. O mundo não foi entregue nas mãos dos homens, embora Deus permita. Observem agora, Deus está permitindo os elementos do que? Confusão e desordem dominarão por uma temporada. Um poder vindo de baixo está agindo. Este é um poder satânico. E o que ele está fazendo? Para trazer as últimas grandes cenas do drama. O que é isso? O profeta diz, Satanás vindo como Cristo e com todo o engano e injustiça. E aqueles que estão se unindo em sociedades secretas. Então o profeta disse que nas sociedades secretas Satanás fará uma preparação para enganar o mundo e receber um falso Cristo. E vemos isso acontecendo, e adivinhem o que? Eles disseram que o período de tempo para fazer essa preparação é de 1946 a 2025, e então uma grande reunião para que o Cristo venha. E meus irmãos e irmãs, Satanás está preparando o mundo para esta grande ilusão. Estamos aqui, a letra está na parede. 2025 não é um ano comum e o diabo sabe disso. E por que ele sabia? Porque ele está fazendo com que todo o seu povo veja 2025 como algo urgente, juntando todas as peças. É porque ele estudou a Bíblia e sabe que 2025 não é um ano comum. E é por isso que ele não quer que você e eu entendamos isso por nós mesmos. Mas o que vamos fazer agora é voltar para a Bíblia e começar a entender isso. Mas a única maneira de fazer isso, lembrem-se, é ver que a Bíblia é um grande quebra-cabeça. Esta é apenas mais uma peça, este livro 2025. E o professor mundial,
Todos esses ocultistas, satânicos e espiritualistas, o que está acontecendo na igreja no mundo, essas são apenas peças do quebra-cabeça e podemos juntá-las se entendermos a imagem, se entendermos e colocarmos as bordas juntas, se entendermos o limite. Vejam, Satanás é estudioso da Bíblia e o que ele descobriu foi que há um limite. É assim que ele pode dizer que ele veio antes do tempo. Eu tenho um limite. Agora, como sabemos disso? Onde na Bíblia nos diz isso, não temos tempo agora para entrar em detalhes sobre isso, mas quero ter certeza de que voltaremos o suficiente para que possamos ver como isso se encaixa, para que possamos ver os eventos atuais à luz da profecia bíblica. Vamos para Mateus 24 e depois para Jeremias 5. Vamos para Mateus 24. Agora, quero que vocês vejam o que está acontecendo. Eu quero que vocês vejam o que está acontecendo. Vejam, a única maneira de entendermos 2025 é que ele não é um ano comum. O que está acontecendo agora, enquanto falamos, é que precisamos entender como tudo se encaixa. E isso vai exigir que entendamos gerações. Será necessário que entendamos o que são o quê? Gerações. Anotem gerações. É importante entendermos como as gerações funcionam. É isso que estamos fazendo. Então, quero que vocês entendam que o que estamos fazendo é nos prepararmos para escrever. Agora, o entendimento de que precisamos é entender as gerações em conexão com os limites, essas duas coisas. Há um limite, foi o que dissemos da última vez, mas temos que conectar com essas gerações até atingirmos os limites. E vamos descobrir, se entendermos isso corretamente, nos permitirá entender que 2025 não é um ano comum. Isso nos permitirá ver o que Satanás viu e por que ele está juntando tudo para entender que 2025, mais ou menos, é um grande evento climático.